Muito bem, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de Veda, porque esse mês de agosto nós temos vídeo aqui nesse canal todo dia. E mais uma vez trouxe alguém aqui para ajudar na parte da criatividade, né? Porque quando vai faltando ideias, a gente chama alguém criativo para cá, né? Bom, se a questão é criatividade, aí para você não falta, Jorge. Pessoal, quem não conhece, eu estou aqui com André Lima. Tá aí também nas redes sociais, né? Na internet, também conhecido como o Tom, Exato. né? Ou Entendendo o Tom. Exato, já perdi o meu nome. O meu nome quando o pessoal vem conversar comigo, fala, ô Pastor Tom, tudo bem? Como é que tá? Pastor Tom. É quase um pseudônimo, né? Uma coisa assim do tipo. Por muito tempo eu até escondi minha identidade. Por muito tempo o pessoal entrava lá no Entendendo o Tom e vinha perguntar assim, será que tem problema de eu saber quem é que faz o tom e tal, as coisas assim do tipo. Aí depois eu coloquei lá, tanto nas minhas redes quanto na do Tom. E aí o pessoal já sabe direto quem essa é que faz essa né? identificação. Graças a Deus, oportunidade muito boa. Obrigado aí pelo convite, Jorge. Opa, legal. Vamos falar então sobre o Tom um pouquinho, porque assim, duas perguntas sobre o Tom. A primeira, você se acha parecido com o Tom? O Tom é o André desenho? Como é que é? Porque a gente estava conversando com a Stephanie outra vez, e a bonequinha da Stephanie é uma Stephaniezinha, né? Stephaniezinha. No caso dela, sem dúvida. O Tom, ele de certa forma reflete um pouco de quem eu sou. Ele foi criado com o objetivo de intencionalmente ter poucos elementos, mas não para me refletir, mas para que as pessoas olhassem para ele e se vissem de alguma maneira lá. Criar uma identificação. Criar uma identificação. Né? E quando você está trabalhando com ilustração, quanto menos elementos você usa, mais identificação você gera. Então, por exemplo, você olha para aquelas placas de banheiro, né? Então certo. Tem o masculino e o feminino. Como é que você bate o olho e sabe para onde você vai naquela ilustração? Porque você olha uma ilustração com pouquíssimos elementos e se reconhece ali. Olha, eu tenho que ir para o masculino e a mulher olha e se reconhece. Eu tenho que ir para o feminino. E é uma ilustração com poucos elementos que gera essa identificação. Legal. E é por isso, inclusive, que o Tom tem aquela feição que tem, porque ele foi inspirado talvez no melhor personagem que fez isso na história, que é o Tintin. 60%, 70% dos jovens ingleses olhavam para o Tintin e se viam no Tintin. Porque é um personagem com pouquíssimos elementos, que tem ali uma feição muito comum, e as pessoas se identificavam com ele de maneira muito direta. Então, quando eu criei o personagem, meu objetivo foi enxugar os elementos e colocar ali pouca coisa para que as pessoas olhassem e, de alguma maneira, se vissem ali. Então, ele reflete um pouco de quem eu sou nesse sentido visual, mas reflete também um pouco de quem eu sou no sentido de caminhada, né? Então, assim, ele começou, na época que eu comecei a produzir material para a internet, com a ênfase que eu estava na época. Depois que eu fui para o seminário, o viés teológico e cristão ficou mais forte nele. Depois, quando eu decidi produzir conteúdo para crianças, né, ele foi para esse caminho. Então, ele reflete um pouco da minha caminhada, mas o objetivo é que todo mundo olhe para o Tom e entenda um pouquinho do Tom. Essa sua semana de tentar entender, né? Exatamente. E aí, André, eu já ia falar, e aí, Tom? Tá vendo? Não tem como. Mas assim, André, aí minha outra pergunta, né? Por que você trouxe esse convite, praticamente, né? Um convite à reflexão, entendendo o Tom? Por que não não sei, reflexões do Tom, aventuras do Tom, né? Sim. Mas entendendo, ou seja, algo que parece... assim, a impressão que eu tenho é como se você estivesse convidando o pessoal que acompanha, os seguidores, o leitor e tal, para tentar acompanhar a mente, os pensamentos daquele personagem. Quando começou como uma página, né? Uma página no Facebook. Quando a página começou, há mais ou menos 10 anos atrás, o objetivo era claramente assim expor tanto para as pessoas que viviam e não eram cristãs, e eu estava trabalhando no meio não cristão naquela época, né? Não era seminarista, não era pastor, estava trabalhando numa empresa, né, de mídia, expor para essas pessoas e também gerar uma identificação com os cristãos, da maneira como os cristãos lidam com o mundo. Então esse era o meu objetivo ali quando eu comecei a página, através das tirinhas. Aos poucos isso
como a gente falou agora há pouco, foi se tornando mais intencional. Entendi. E diretamente teológico. Mas quando o Tom começou, eram várias tirinhas sobre muitos assuntos que hoje até nem é tanto a linha que eu tenho trabalhado, mas naquela época era um pouco mais intencional, mas não muda o objetivo, né? Que de fato é um convite ao pessoal a de fato entender a vida cristã, como ela deve ser entendida, né? E esse é o objetivo do personagem, né? Traduzir um pouquinho disso. Então, até por isso que a gente lida com versículos, com partes de música, trechos de livros, hinos, né? Trechos de livro. Então, e o objetivo é traduzir, né? É entender um pouquinho desse tom que tem a ver com música, que tem a ver com passagem, que tem a ver com imagem. Então, o objetivo é traduzir um pouquinho disso. Legal. Você começou quando? Você falou de antes do seminário, né? Agora, deixa eu fazer a conta aqui. Provavelmente 10 anos mesmo. Acho que foi 2013, meio de 2013 que a gente iniciou o trabalho na internet. As coisas ainda eram meio mato, né? Interessante. Eu comecei o canal aqui em 2014. Então... Tá vendo? Então, proximidade. Temos quase a mesma idade. Você sabe aí um pouco mais desse mato que era a internet quando a gente chegou. Verdade. Né? Verdade. E uma coisa que eu acho legal também, André, é que o Tom, ele expressa diversos sentimentos, né? Tem momento que o Tom tá alegre, tem momento que o Tom tá louvando a Deus, né? Tem uma tirinha que eu achei muito legal, ele cantando aquele hino, né? Mestre, o mar se revolta. Essa daí Aí tem uma clássica. parte que ele vai tentando... Eu esqueci qual é o trecho. Seja o encapelado. E o hino vai subindo. Seja o encapelado. A ira dos homens, o gênio do mal. E ele vai ficando roxo. Essa é a tradução perfeita de quem eu sou cantando esse hino. Que legal. Que é o meu hino favorito. Eu amo esse hino. Eu canto pra minha filha esse hino pra ela dormir. Olha aí, que bacana. Pois é, mas esse sou eu. Esse sou eu cantando. Esse sou eu, ficando roxo ali, que não alcançando a nota ali, né? Exato. Mas o Tom também tem seus momentos de dúvida, né? Tem os seus momentos ali de estar mais contrito, né? Eu acho isso muito legal. É uma coisa que eu percebo em alguns bons desenhistas, né? Artistas assim, querendo trazer esse aspecto cristão, de mostrar o valor das emoções como um todo, né? É comum a gente ouvir que aquele que tem Jesus no coração é feliz e tal, mas existem os momentos também, às vezes de trevas, né? De dúvidas, que as coisas não estão tão alegres assim, né? Eu agradeço pelo bom desenhista, ainda que eu não faça essa associação e essa identificação direta. Até porque então que eu tô da minha parte. Eu brinco com isso porque faz parte da minha resposta até. Eu sou pastor de ofício hoje, né? Então, desenhar o Tom é algo que está dentro de uma pequena parte daquilo que eu faço no meu ministério. Inclusive, eu tenho até certa dificuldade de manter a atualização, como a internet às vezes exige, né? Por conta disso. Eu sei que você passa por essa mesma luta aí com o canal, sendo pastor, né? Mas ser pastor me ajuda a ter essa compreensão. Então, muitas vezes, isso que você percebe no Tom é aquilo que é refletido naquilo que eu estou pregando. Então, às vezes, eu estou pregando, como, por exemplo, estou fazendo agora com 2 Coríntios, e aí você tem ali um Paulo falando dos sofrimentos dele, né? Se chamando de um vaso de barro, né? Com um tesouro precioso dentro e um vaso quebrado, né? Então, assim, quando eu sentei para ler Jó, né? Então, teve um tempo que eu fiz uma semana, umas 3 tirinhas, assim, que eram melancólicas. Eu terminei assim e falei, cara... Esse tom essa pesado. semana tá pesada aqui, né? Então, foi uma de Jó, assim, com uma lágrima caindo do olho. E aí eu peguei um texto dos Salmos, né? Falando sobre restaurar a nossa sorte, né? Com as torrentes do Negueb. Então, assim, foi uma semana, assim, que eu terminei, olhei e falei, cara, sem perceber... Era algo que eu estava estudando, né? Não sei se exatamente estava pregando, mas eu estava estudando ali, sem perceber, aquilo ali estava meio que entrando no tom, né? Então, acho que tem um pouco disso. Interessante. Então, o tom realmente reflete muito o que você tem aprendido, estudado, né? O que Deus tem feito na sua vida, né? Não tem como ser muito diferente, né? A gente não se limpa dos pressupostos, né? E daquilo que a gente está passando quando a gente vai produzir alguma coisa, né? Então...
Ô André, e assim, desde o começo, o seu propósito tinha a ver com o ensino infantil, como tem sido mais intencional agora, ou foi algo que Não. tornou-se? Como é que isso se deu? Foi uma transição mesmo. Tanto é que, se você for olhar a maneira como eu abordo, sem querer, eu acertei. E por que você vai entender o que eu estou querendo dizer agora? Eu comecei na internet. Certo. E os pais aí que estão nos assistindo, internet não é lugar de criança. Então, eu não espero encontrar as crianças nas redes sociais. E é onde o Tom majoritariamente está. Ok. Então, ele está no Facebook, ele está no Instagram, ele está no Twitter, ele está no TikTok agora. Então, assim, as crianças ou não estão ou não deveriam estar lá. Ok. Então, o diálogo inicial foi com os pais e com os professores, e isso foi sem querer. Foi eu produzindo conteúdo para essas pessoas que estavam nas redes sociais. Então, eu comecei falando para adultos, falando para jovens. O meu público, se eu for olhar ali nas estatísticas, né, é sempre um público majoritariamente maior de 25 anos, menor de 40 anos, uma porcentagem maior de mulheres do que homens. Olha só. Então, tem esse público assim que é mais recortado, mais direto, ainda que converse com outros, né? Mas é só o público que usa mais, né, o conteúdo, que se apropria mais do conteúdo. Então, assim, eu acabei, sem querer, estabelecendo diálogo com essas pessoas. E quando eu entrei para o seminário, automaticamente fui migrando para a necessidade de estudar a palavra de Deus com mais dedicação, né, que se afadigar na palavra, né, e ensinar a palavra. E eu olhei para o Tom como algo que faria parte desse meu ministério de ensinar a palavra. Decidi usá-lo para isso. Eu poderia continuar só com a ênfase de fazer tirinhas e tudo mais, estava tranquilo, mas eu decidi fazer essa migração. E quando eu migrei, eu já tinha o contato com os pais, professores, e aí acho que até por isso eu tive essa facilidade de chegar nas crianças, porque quando você produz um material para criança, não é a criança que olha e fala, eu quero me dar. É o pai que muitas vezes vai olhar e falar, isso aqui é bom. Sim. Isso aqui eu quero, isso aqui eu gosto, isso aqui tem a minha linguagem. E eu quero passar isso pro meu filho. Então, é o pai que vai lá na prateleira, pega e leva para a criança para poder passar. Sim. Então, você conseguir o diálogo com o adulto é importante para você ensinar para a criança. Querendo ou não, na providência divina, ele acertou isso através da maneira como o Tom começou para poder estabelecer o diálogo com as crianças. E é um ponto interessante isso, né? Essa mediação ou intermediação, né? Porque você chega às crianças, mas através de um público que sim, está ali nas redes sociais. Você está falando aí de um público acima de 25 anos, né? Uma boa porcentagem de mulheres, né? Existe esse perfil por exemplo, de uma professora de escola dominical, ou às vezes de uma mãe dona de casa que está mais próximo das crianças, né? E é o público que assim, várias pessoas têm o diálogo ali com o Tom nas redes sociais, mas os que mais dialogam são exatamente esse público. São essas mães que às vezes estão ainda em licença maternidade, que pegam um livro ou pegam um desenho, imprimem e usam com a criança e repetem na hora do culto doméstico com elas, aí mandam as fotos pra gente. Então, esse diálogo acontece muito com esse pessoal. Ou é um professor ou uma professora de escola bíblica dominical. Por exemplo, eu fiz os 5 solas da Reforma no ano passado, ou no ano anterior. Aí eu recebi algumas pessoas que vieram e falaram assim, olha, quanto é que tá? Eu falei, não, tá pronto aí, pode usar. Aí falou, posso imprimir em banner? Posso fazer isso? Eu falei, pode, tá liberado para usar. Material gratuito aí. Guardando aí, eu sempre destaco isso, guardando a autoria, não mexendo no conteúdo e não querendo ganhar dinheiro com isso. Olha os cuidados aí. Esses 3 cuidados, obedecendo esses 3 cuidados, se tá ali, você pode usar, entendeu? Legal. E aí o pessoal usa mesmo. Então, graças a Deus, esse diálogo antes feito com as pessoas mais velhas que hoje são pais e que são professores, ajudou aí a alcançar os pequenos, Sim, né? Muito bom. Ô André, e hoje o Tom chegou em outras mídias também, né? Tem a publicação do seu livro, né? Que é o Breve Catecismo Ilustrado, né? O Breve Catecismo de Westminster, que é um trabalho muito bem trabalhado ali, né? A gente estava comentando até ontem sobre o aspecto gráfico ali, que é muito importante para um material para estar nas mãos da criança, né? E assim, nesse caso,
você já saltou o intermediador aí, né? Já tá chegando, o tom já tá aparecendo diretamente para as crianças ali através do livro, né? Mas ainda assim, não sendo um material de ampla circulação, não é um Ben 10, né? Uma coisa assim do tipo, né? Não é uma Mônica. Que a criança bate o olho e fala, eu quero uma camisa, eu quero uma mochila, né? Ainda que, por conta do livro e por conta disso, eu recebo muitas pessoas falando assim, cara, vai sair um bonequinho do Tom, meu filho queria e tal, minha filha ama o Tom, não sei o que lá e tal. Eu já fui procurado algumas vezes por isso, né? Mas ainda tem no livro essa questão do pai falar assim, eu queria ensinar o breve catecismo para meu filho, encontrei esse material aqui e era o que eu estava precisando. Aí a pessoa vai lá e compra. E aí que eu acho que você acerta, que pula o intermediador às vezes, que o que a gente espera é que quando você pega um material como o breve catecismo, que é de uma fineza teológica muito precisa, né? Sim, então, no uso dos termos, né? Boa parte, para não dizer todos, né? Porque é difícil a gente dizer todos, mas a grande maioria dos comentaristas das confissões falam, inclusive, que ele é mais acurado e preciso teologicamente do que a própria Confissão de Fé de Westminster, né? Até porque um veio antes, né? Eles primeiro fizeram a confissão, depois fizeram o breve catecismo. Então, tanto o breve quanto o catecismo maior são muito precisos teologicamente. E aí, você pegar um material como esse, de precisão e de fineza teológica mesmo, e dar na mão da criança, o que você espera naturalmente é que o pai sempre tenha que intermediar esse processo. E não é o que acontece. Muitas vezes, principalmente com as crianças ali a partir dos 8 até os 12 anos, né, que é quando dá esse salto principal ali, às vezes um pouquinho mais novos, mas a criança pega, ela lê o livro e ela às vezes vai ao pai falando assim, pai, o que é isso? O que significa providência? Olha só. Então, aí ela foi E aí sozinha. O pai tem que saber também, né? Esse é um dos pontos... Não, isso que você falou é maravilhoso, porque o reverendo Vod Bausch, naquele livro Pastores da Família, Sim. Ele fala sobre algumas benesses do uso do catecismo, e ele destaca esse ponto. Como o catecismo, mesmo aqueles voltados para criança, obrigam os pais a se santificar e se aprofundar, porque eles são obrigados a explicar coisas para os filhos, e quem tem filhos sabe que as crianças perguntam, às vezes até coisas que você não está nem esperando que elas perguntem, né, de grande profundidade. Então, eles são obrigados a se esmerar, a sair do catecismo menor e falar bem assim, acho que eu tenho que ir no maior para poder entender. Me preparar melhor. Entender assim, um pouco mais a raiz dessa pergunta. Sim. Eu preciso na confissão de fé, eu preciso pegar esses termos aqui das passagens bíblicas e entender o que está querendo ser dito para que eu possa explicar melhor para o meu filho. Então, é uma maneira de você tornar os pais mais precisos teologicamente, né? Mais dedicados teologicamente. Então, o uso do catecismo é muito bom nesse sentido. Ô André, e assim, você falou, né, da fineza teológica do breve catecismo. Pensar nisso para um público infantil não é pesado demais, não? Então, porque assim, deixa eu só para completar, às vezes a gente vê algum material infantil cristão, geralmente é bem mais simples, assim, por exemplo, Deus criou todas as coisas. O que é que Deus criou? Deus criou a vaquinha, né? Deus criou o sol, Deus criou as nuvens. E, assim, eu acho ótimo esse tipo de material. Mas quando você pensa em qual a coisa principal que as Escrituras nos ensinam, e você tem o que podemos saber sobre Deus e o dever que Deus requer do homem, é bem mais elaborado, né? Perfeito, excelente. Não, então, eu quero ilustrar o quanto essa sua questão é importante com 2 exemplos. Okay. O primeiro deles é só uma provocação. Você me permita ser provocativo. Se tiver que cortar, Eita. Você me fala. Tá falando de provocação. Exato. O Huckmacher, se não me falha a memória no livro dele, eu não sei se é na Arte Não Precisa de Justificativa ou na Arte Moderna e a Morte da Cultura, ele faz uma provocação se a maneira pela qual nós vemos Cristo Jesus hoje, como aquele Cristo Jesus dócil, que não se ira, quase um hippie, né? Aquele hippie que a gente está convencionado a ver aí,
não advém da maneira como Cristo Jesus é retratado nos materiais infantis que nós vemos desde pequeno. É aquele Jesus da bochecha rosadinha, é aquele Jesus abraçando a ovelhinha, é só isso que nós vemos. Então a gente cresce com essa construção de quem é Cristo Jesus. E ele faz essa provocação, nem chega a dar uma resposta. Mas essa provocação, ela me leva a pensar essas questões se nós de fato não estamos direcionando as nossas crianças para serem pouco profundas teologicamente, quando nós privamos elas de aprofundamento. E aí, eu lembro de uma história que, se não me falha a memória, quem contou foi o reverendo Moody, acho que foi ele mesmo. Ele estava visitando alguém na Inglaterra, né? Um desses pregadores famosos estava visitando um amigo na Inglaterra, e um jovem estudante de teologia foi procurá-lo. E ele estava muito, muito quebrado ali, com dúvidas sobre a vida e tudo mais. Era um jovem estudante de teologia. Ele estava na casa desse amigo dele, lá na Inglaterra, conversando com esse jovem, e esse jovem muito, muito influenciado pelos pensamentos da sua época, e perguntou para ele assim: para que eu devorar então? Deus sabe de todas as coisas e tal, não, por que eu devorar? E aí, de repente, a filha desse amigo dele desceu as escadas ali, né, sem perceber que tinham pessoas na sala, e o nome dessa menina era Jenny. O pai, vendo que a filha desceu e estava ali meio desconcertado, falou assim: minha filha, vem cá, o que é oração? Perguntou pra menina. Pra menina de 6 ou 7 anos. E a menina parou, lembrou do catecismo. Eu não vou lembrar a resposta toda de cor, mas ela falou: olha, a oração são os nossos desejos, as nossas vontades, apresentadas a Deus pela vontade dele. Então, nos termos do breve catecismo, que eu já desenhei 2 vezes e ainda não consegui decorar. Mas a menina decorou. Mas a menina tinha decorado e ela soube explicar para um jovem teólogo em crise de fé o que era oração nos termos do catecismo. E o teólogo ali mais experimentado, mais famoso, falou: olha, graças a Deus por esse catecismo. Porque uma criança pode falar para um adulto de maneira de maneira muito fina teologicamente, ainda que ela não entendesse todas as implicações. É isso que eu ia perguntar. Será que ela entendia as implicações? Talvez até não. Talvez até não. Mas estava ali com a estrutura, né, do que se precisa entender. E moldar a estrutura é importante para que a gente possa, em um determinado momento, chegar em uma compreensão mais profunda. Então, o caminho daquela jovem já era partir de uma compreensão profunda, ou seja, aquilo que está fora, você já sabe filtrar quando você entende aquilo que está no documento. Então, isso serve, por exemplo, também para os credos, né, e tudo mais. Se está diferente daquilo que você já tem como tradição de estudo, você já pode olhar e falar bem assim: isso aqui não é para mim. Ainda que você não seja a pessoa mais profunda, ainda que você não tenha uma formação teológica enorme, mas você já dá instrumentos para a pessoa sentar, para a criança olhar e falar bem assim: opa, isso daqui está diferente do que eu aprendi. Ou talvez até chegando à maturidade, ver que está diferente, peraí, por que isso é diferente? Isso é diferente, né? exato. Tem um olhar mais crítico, exato, né, de entendimento. Exato. Mas aí você falou que eram dois exemplos. A primeira do Huckmacher e o segundo da menina. E para mim esses 2 exemplos eles amarram bem aquilo que de fato a gente estava conversando aqui sobre aprofundamento teológico para crianças. Né? Veja, eu acho que tem lugar para a gente falar de maneira mais simples. Sim. Mas o que as pessoas não percebem, e acho que essa que é a minha birra com boa parte dos materiais que são produzidos, é que ser mais simples é mais difícil. Esse que é o ponto. Quando você tende a simplificar, você precisa de um movimento onde você já sabe aquilo que é mais difícil. Você vai caminhar para tornar aquilo mais simples, para as pessoas poderem começar, mas já direcionadas no caminho correto. Essa aqui que é a minha questão, porque boa parte daquilo que a gente vê, às vezes, é simplesmente simples e fraco e impreciso. É aquilo que a gente não vê no catecismo, por exemplo. Sim. Então, eu acho que há espaço para simplicidade. E há espaço para a necessidade de se começar, às vezes, por materiais
que principalmente com crianças que ainda não são letradas, que estão ali numa fase inicial de desenvolvimento, né? Então que elas vão precisar entrar, às vezes, por um baby catecismo, né? Uma coisa talvez mais representativa. Uma coisa mais representativa, né, e tal, mas eu acho que isso não pode ser desculpa para a gente privar as crianças de aprofundamento. Você teria, assim, uma referência de idade, André, para o breve catecismo? Acho que você falou letramento, né? Seria quando começar a ler... O letramento é um ponto que ajuda, né? Sim. Mas quanto mais novo você conseguir introduzir a lógica da criança decorar, e veja, eu tenho muitos textos, eu nunca fui impelido a decorar o catecismo desde criança. Okay. Meu trabalho foi voltar ao catecismo e eu sei aquilo que as perguntas, em via de regra, falam, mas eu não tenho elas decoradas, como, por exemplo, essa questão da oração. Então, uma ou outra, né, eu consegui, mas não é uma coisa que veio da infância. Da minha infância, eu decorei muitos salmos. Então, boa parte dos salmos que eu tenho decorados hoje, eu decorei quando eu era criança. E eu creio que não abandonando os salmos, mas estando com os salmos e com o catecismo, quando a criança ela já começa a repetir, você já começa a conseguir fazer um uso excelente do catecismo, com a criança ali aprendendo, falando, trazendo de volta essas aprendizado oral essas questões. mesmo, Exato. Né? Então, Ouvindo. já começa a ter um uso bem adequado, né, do catecismo. Gente, quem quiser comprar, adquirir aí o Breve Catecismo Ilustrado, o link vai estar aí na descrição. Um trabalho muito bem caprichado aí que o André teve trabalhando, mas também a gente encontra o Tom em outros lugares, além das redes sociais. Isso. Tem outros projetos aí encaminhados. Eu não sei até que ponto a gente pode comentar, tranquilo. Mas... Então, um projeto que eu fiz recentemente, mas esse projeto, digamos, ele não caminha na mesma linha do Breve Catecismo diretamente, porque ele faz outras brigas, né? Que ainda que envolva teologia para criança, o Menino Peregrino, né, que foi um audiobook que eu gravei pela Pilgrim, né? Então só tem hoje no formato de audiobook, né, no aplicativo deles, mas ele vai no formato de falar sobre questões da teologia, mas contando histórias em formato de poesia para as crianças, né? Então ali o meu objetivo, eu falo que não foi exatamente pelo mesmo caminho, porque tem uma luta, que é a luta de fazer as crianças pegarem gostos por questões literárias ali também, né? Olha então só. Por isso que, não que a minha produção de poesia seja extremamente refinada, eu gostaria que fosse, e eu vejo entre alguns poemas ali do livro, algumas poesias do livro, diferença de quando eu comecei a escrever e quando eu já estava escrevendo um pouco melhor, né? Porque escrever é um treino, né? E eles vêm da época da pandemia, né? De quando a gente foi obrigado ali, numa resposta à situação pandêmica que o mundo está vivendo, as igrejas fecharam as suas portas, né? Sim. E os pastores começaram a produzir conteúdo. E falar bem assim, olha, eu quero que esse conteúdo alcance a minha igreja e outras pessoas. Sim. E aí eu tinha muitos colegas produzindo conteúdos para adultos e eu tomei uma decisão, falei bem assim, o que eu vou produzir é para criança. Legal. E aí eu resolvi começar a produzir esse conteúdo, não deixei de pastorear os adultos da minha igreja, mas cuidava, fazia o meu sermão, fazia o meu estudo, mas eu não... quando eu procurava aprofundar alguma coisa, um colega estava produzindo uma série de estudos sobre a questão disso no período da pandemia, porque ele estava mais em casa. Eu pegava aquilo e falava, pessoal, bom conteúdo, colega meu que está produzindo, usem isso daqui. E aí eu produzia para criança. E aí esse colega que estava produzindo para adulto virava e falava assim, olha, tem conteúdo sendo produzido para criança. E aí essa questão colaborativa aí da igreja ajuda a gente, né? Então foi um período onde saiu um pouco esse projeto, né? Que é um projeto que eu gostei de fazer, que fala muito sobre algumas ênfases que eu tenho, algumas coisas que eu queria contar, né? Coisas que eu experimentei na lida, no trabalho com crianças e tudo mais. Então, eu acho que foi um projeto interessante. Não é precisamente ajustado por inúmeros teólogos e que sobreviveu ao longo da igreja, igual o Breve Catecismo, né? Mas ele tem uma outra função, né? Que eu acho que é uma função complementar aí de falar sobre esses temas de forma mais ilustrada, né? Então, importante, né? A gente está aí aprendendo e também nos preparando para ensinar teologia para os
pequeninos, né? Então você viu aí um pouco do Entendendo o Tom, né? Esse vídeo foi sobre entender o tom. Exato. Né? Você entende um pouquinho melhor, né? Exatamente. Quem está por trás aí, né, do personagem, enfim. Agora, ô André, uma coisa que eu não entendo direito é assim... É que tem um pessoal que acompanha aqui, né, nossos vídeos aqui no YouTube, acompanha com certa frequência e não se inscreve no canal. Isso aí eu não consigo entender, não. Esse daí nem o Tom entende. Pois é, né? Tom não entende. Gente, então se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreva aí, né? Esse mês a gente tá com vários vídeos aqui, muita coisa nova, então não deixa aí de se inscrever e acompanhar as novidades, ok? André, obrigado pela conversa, muito bom de bater esse papo. Eu que agradeço a possibilidade de a gente poder sentar e conversar, e eu reforço, você segue a minha página, siga também o Geolê nos canais. Aí, bom conteúdo, eu acompanho já tem um tempo, né? Desde a época do seminário, a gente vai trocando algumas figurinhas, né? Verdade. E é muito bom ver colegas aí atuando em diversas áreas, né? Como você já colocou aí nos spoilers aí e tudo mais, essa semana foi boa, né? Pra gente poder ver pessoas que estão trabalhando em frentes diferentes, né? Aprender, né? Então ter esse contato é um contato muito rico. E a gente louva a Deus por isso. Muito bom. É isso aí, gente. Deus te abençoe. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.